Então, o tema da nossa aula de hoje é a matriz inversa. Nas últimas aulas, a gente começou estudando o básico de matrizes, né, multiplicação de matrizes, soma de matrizes, operações com matrizes. Depois a gente avançou para o estudo de sistemas lineares. A gente viu o método do escalonamento para resolver o sistema linear. E depois a gente aprendeu a estudar a quantidade de soluções que tem um sistema linear, se ele é definido, indefinido, impossível, possível, isso analisando o posto. Depois a gente aprendeu um pouco sobre determinantes, e agora então a gente vai encerrar essa parte mais introdutória da disciplina, que digamos que seria mais uma revisão do ensino médio, estudando a matriz inversa. Então, a matriz inversa ela está ligada ao nosso primeiro tópico, que tem a ver com a multiplicação de matrizes. Então, vamos começar com a definição, né? Então, eu tenho duas matrizes A e B quadradas de mesma ordem, ou seja, tem o mesmo número de linhas e colunas, as duas. Então, dizemos que a matriz B vai ser a inversa da matriz A, se quando eu multiplico as duas, eu obtenho a identidade. Onde a identidade é aquela matriz que tem 1 na diagonal e 0 no resto. Ok? Então, nesse caso, eu vou dizer que B é o A na menos 1. Eu vou denotar dessa forma. O A na menos 1 quer dizer, então, a inversa da matriz B. E aqui só um detalhe, né? É possível provar que se B é inversa de A, então A também é inversa da matriz B, ou seja, A igual a B na menos 1. Ou seja, se o B é A na menos 1, A é B na menos 1, e, portanto, então a gente tem essa seguinte relação. A matriz A é igual à inversa da inversa dela, ou seja, se eu inverter duas vezes, eu volto para a matriz original. Então, aqui só digamos, um adendo, assim, uma motivação. Então, os casos mais simples, que é de ordem 1, ou seja, uma matriz 1 por 1, que é basicamente um número entre colchetes, né? E a matriz de ordem 2, que já tem alguma estrutura um pouco mais complexa. Então, como é que são as inversas dessas matrizes? Então, aqui eu tenho uma matriz A, 1 por 1, e uma matriz B, 1 por 1, né? Se vale que o produto das duas é a identidade 1 por 1 é simplesmente o número 1. Portanto, o produto da matriz A vezes a matriz B vai ser simplesmente o número AB, né? E se o AB for igual a 1, é porque o B é 1 sobre A. Ok? E aqui uma observação, né? Vale notar que a única matriz de ordem 1 que não possui inversa é a matriz nula, ou seja, a matriz que só tem zero. Agora, para a matriz de ordem 2, a coisa já começa a ficar um pouquinho mais complexa. Então, seja uma matriz de ordem 2 definida por A, B, C, D, 4 letras, 4 variáveis, né? Então, eu quero determinar uma matriz B, tal que quando eu fizer o produto de A vezes B, vai dar identidade. Então, eu vou dar aqui um nome para a matriz B, alfa, beta, gama e delta. Então, quando eu fizer esse produto, eu quero que dê a identidade. Então, eu vou fazer esse produto aqui, vocês lembram, né? Linha por coluna. Vai dar esse resultado aqui, A alfa mais B gama, A beta mais B delta, C alfa mais D gama e C beta mais D delta, ok? Isso aqui tem que ser igual à matriz de identidade. Então, eu vou ter um sistema igualando as coordenadas. Na verdade, se vocês prestarem atenção, eu tenho dois sistemas desacoplados. Um deles vai ter só o alfa e o gama, e o outro vai ter só o beta e o delta, ok? Então, eu vou resolver esses dois sistemas em separado. De que eu estou fazendo as contas, né, usando o método da substituição. E eu vou chegar na seguinte conclusão. A inversa de A na menos 1, é 1 sobre o determinante de A, vezes essa seguinte matriz aqui. Se vocês olharem essa matriz, é bem fácil de obtê-la olhando A. Vou voltar aqui para a matriz A original, que é A, B, C, D. O que eu vou fazer? O A e o D eles vão inverter de lugar, o D vem para cima, o A vem para baixo, e o B e o C vão mudar de sinais. Vamos voltar lá para ver que é isso mesmo. Aqui, ó. O A e o D mudaram de posição, o B e o D mudaram de sinal. Então, essa é a fórmula para calcular a inversa de uma matriz de ordem 2. Aqui um exemplo, né? Então, tem as matrizes A e C.
eu vou calcular as inversas. Então, primeiro eu vou calcular o A na menos 1, 1 sobre o determinante de A vezes esta outra matriz. Daí eu calculo o determinante de A dá 2, então vai ser 1 meio vezes aqui a matriz onde eu mudei os sinais e as ordens. Então, eu vou chegar no seguinte resultado. Tranquilo. Agora, a matriz C, quando eu fizer as contas, primeira coisa, eu vou calcular o determinante, porque eu preciso na fórmula. Então, eu vou ver que o determinante é zero. Como o determinante é zero, eu não posso usar a fórmula, ou seja, essa matriz C, ela não tem inversa. Nem toda matriz tem inversa. No caso da ordem 1, a gente viu que a única que não tem inversa é a matriz toda zero. Isso acontece porque essa é a única matriz que tem determinante zero de ordem 1. Para de ordem 2 já tem inúmeras, infinitas matrizes que têm determinante zero. Então, nesse caso que a gente em seguida vai encontrar alguma matriz que não vai dar para determinar a inversa dela. E agora o maior foco da aula, né, é para ordens maiores ou igual a 3. Então, daí agora a gente vai ter que ver um método um pouco mais geral, não tem uma forma fechada como tem nos casos 1 e 2. Então, aqui uma primeira observação, né, para determinar a inversa da matriz A, é sempre possível resolver a equação A vezes B igual a I, né, resolver. Às vezes elas não têm solução, enfim, mas sempre pode tentar, esse método aqui é sempre possível, né, ou tu vai descobrir a inversa, ou tu vai descobrir que ela não tem inversa. Só que, em geral, para a ordem 2, a gente já viu já que deu um pouco de conta, já a gente fez as contas de forma genérica ali, e viu que deu bastante continha aqui até chegar na fórmula. Para a ordem 3, se tu fizer isso, tu vai ter que fazer contas parecidas com aquela, só que um número muito maior de contas. Para a ordem 2, a gente teve que resolver 2 sistemas 2 por 2. Para a ordem 3, a gente vai ter que resolver 3 sistemas 3 por 3 no mínimo. Para a ordem 4, seria pelo menos 4 sistemas 4 por 4. Então, tu vê que a dificuldade vai escalando muito rápido. Então, a gente quer alguma coisa que tente driblar essa quantidade muito grande de sistemas. E o que a gente vai fazer é voltar, então, às operações elementares que a gente já tinha visto quando resolvia sistemas. A gente vai aplicá-las diretamente na matriz, não vai precisar construir um monte de sistemas associado. Então, aqui está a base teórica, mas vamos direto na prática, o que a gente vai fazer. Então, aqui eu tenho uma matriz A de 5 linhas e 5 colunas. Então, o que eu vou fazer para calcular a inversa? Eu vou criar, digamos que, uma matriz dupla. De um lado vem a minha matriz original, minha matriz A, e eu coloco uma barra, e do outro lado eu escrevo sempre a matriz de identidade com o número correspondente de linhas e colunas, ok? E daí eu vou trabalhar nessa nova matriz dupla aqui. O que eu vou fazer? A princípio, essa parte aqui ela vai receber contas, mas eu não vou me importar o que está acontecendo aqui a princípio, só vou voltar a dar atenção para ela no final. O que vai me guiar é essa parte aqui. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esta primeira metade, que é a matriz A, na identidade, fazendo operações elementares. Ou seja, vou multiplicar linhas por constante, vou somar linhas, vou trocar linhas, até que esse lado aqui vire identidade. Quando esse lado tiver se transformado em identidade, esse outro lado aqui vai ser a matriz inversa de A. Esse que é o grande pulo do gato. Então, começando, né, um escalonamento normal. Então, eu já tenho um aqui em cima, que me facilita as contas, então eu vou zerar o que tem aqui para baixo. A única coisa que eu tenho para zerar é este 1, então eu vou simplesmente fazer L4 menos L1. Eu faço em toda a linha, né? Então, aqui fica 1 menos 1, 0. Aqui fica 0 menos 1, fica 1 mesmo. 0 menos 1, 1 menos 1, aqui 0. E 0 menos 1, 1, ok? Só que daí eu continuo fazendo a mesma conta aqui na linha da identidade. Então, vai ficar 0 menos 1, menos 1. Que 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 1 menos 0 e 0 menos 0. Então, simplesmente fiz a conta em toda a linha 4, no caso, nas duas matrizes. Então, essa foi a primeira parte. Agora, então, vou olhar aqui, eu já tenho um aqui, né? Eu peguei essa matriz para não dar tantas contas. Então, eu vou zerar estes 3 uns aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui, então, L3 menos L2, L4 menos L2, L5 menos L2. Pá, zerei todo mundo aqui.
e faço as contas correspondentes nas linhas, né? Tem que lembrar que eu tenho que fazer tanto nessa primeira parte, quanto nessa segunda parte a mesma conta. Então, ó, presta atenção, vamos fazer esta primeira linha aqui, então, para acompanhar. Então, aqui ia ficar 1 menos 1, deu esse 0. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1. Então, terminei a primeira parte, mas continuo. Então, aqui vai ficar 0 menos 0, 0. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. E 0 menos 0, 0. Então, toda essa segunda linha. Fazer a mesma coisa com a quarta e com a quinta linha, né? Então, já obtive aqui zeros. Agora, então, o meu próximo passo vai ser trabalhar nessa parte aqui. Então, tem um menos 1 aqui. Por enquanto, eu vou deixar menos 1 mesmo. Eu quero zerar o que está aqui embaixo. Aqui já está 0, então está feito. Então, vou zerar este menos 1 aqui. Então, só fazer L5 menos L3. Já consigo o 0 e o 0. Daí eu ia olhar para a próxima matriz, que é este menos 1 aqui. Eu teria que zerar o que está embaixo, mas já está zerado. Então, ótimo. E aqui já tem 1, então eu já tenho uma matriz triangular superior. Se a gente estivesse resolvendo um sistema, a gente parava aqui e voltava para o sistema original, mas para a matriz a gente quer, digamos, um escalonamento completo. Eu triangularizei a parte de baixo, agora eu vou triangularizar a parte de cima, então eu vou voltar, agora olhando aqui, então com este 1 eu vou zerar quem está acima dele, com este menos 1 vou zerar quem está acima. Então, digamos, é um processo duplo. Então, aqui só repetir essa matriz, né? Então, olhando aqui, então, eu quero zerar quem está aqui em cima do 1. Então, eu quero zerar aqui e aqui já tem 0, né? Então, eu quero zerar o menos 1 e o 1. Então, eu vou fazer a L3 mais a L5 e a L2 menos a L5, e daí eu consigo zerar esta coluna, ok? Daí eu venho para a próxima, eu vou usar este menos 1 para zerar estes dois 1s aqui. Então, eu vou fazer a L1 mais a L4, né? Porque aqui eu tenho 1 e aqui eu já tenho menos 1. E a L2 mais a L4, daí eu já consigo zerar aqui, então, a minha segunda coluna. Daí eu vou vir para a terceira. Então, aqui já tem 0, eu só quero zerar este menos 1. Então, posso fazer simplesmente a L2 mais a L3, que eu estou fazendo aqui, ó. L2 mais L3. E daí eu já consegui zerar aqui. Aqui já está todo mundo zerado, já está todo mundo zerado. Eu quase tenho a identidade, que é o meu objetivo é chegar desse lado na identidade. O que falta? Falta só eu transformar esses menos 1s aqui em 1s positivos. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar a linha 3 e multiplicar por menos 1, e a linha 4 por menos 1. Assim eu consegui a identidade perfeita desse lado, e o que eu tenho deste outro lado aqui é a minha matriz inversa de A. Então, aqui, né, portanto, a matriz inversa de A vai ser esta matriz aqui. Um exercício interessante para vocês fazerem, caso vocês queiram, é pegar essa matriz A, e essa matriz A na menos 1, né, essa matriz inversa, e multiplicar pela matriz A original, essa daqui, e ver que de fato dá identidade, né, para testar, às vezes é bom tirar a prova real para a gente se convencer melhor das coisas. Porque a princípio esse pode parecer um processo meio misterioso de por que dá certo. Tem a explicação teórica de por que dá certo tá aqui, né, caso alguém esteja interessado em se aprofundar um pouco mais. Aqui nesse momento eu vou tentar ser um pouco mais prático com vocês. E agora, então, algumas propriedades. Acho que a gente não vai utilizar essas propriedades na aula de hoje, mas elas em algum momento podem vir a ser interessantes ao longo do curso. Então, aqui a relação entre matriz inversa e determinante, algumas propriedades que a gente pode se interessar no futuro. Então, aqui a primeira propriedade, ela na verdade não fala do determinante, ela fala como que é a matriz inversa de um produto, né? Eu tenho um produto AB e inverto, como é que vai ficar? Em vez, o normal seria pensar que vai ficar a inversa de A versus a inversa de B, mas não é verdade. Ele muda a ordem, fica a inversa de B vezes a inversa de A. É parecido com o que acontece com funções, não sei se vocês lembram, lá quando vocês estudaram matemática fundamental, primeiro, bem no começo, vocês estudaram funções, composição de funções. A inversa, se eu tenho uma composição f com g invertida,
A resposta seria a G invertida vezes a F invertida, muda a ordem. Aqui é exatamente a mesma coisa. Quando eu calculo a inversa do produto, muda a ordem. Aqui, se eu tenho a inversa de uma constante, né, um número tipo 2 ou 3 multiplicado por uma matriz, eu vou ter a matriz inversa e aqui o número vai se inverter também. Em vez de ficar o alfa, vai ficar 1 sobre alfa. A inversa, o determinante da inversa é 1 sobre o determinante. Essa matriz aqui é bem útil quando a gente está falando com determinantes, né? Essa outra aqui talvez é uma das propriedades mais importantes, né? A gente viu que, no caso 1 por 1 e 2 por 2, quando o determinante é zero, a matriz não tem inversa. Isso daqui é uma coisa geral, né? Uma matriz A possui inversa se e somente se o determinante for diferente de zero. Então, mesmo no caso de ordem 3 ou mais, então a condição fundamental para uma matriz ter inversa é o determinante dela ser diferente de zero. Aqui, se uma matriz quadrada, né, com n linhas e n colunas, então o determinante de A vezes alfa é alfa na n, olha aqui, este n aqui é o número de linhas, vezes o determinante alfa. Então, eu posso tirar a constante para fora, mas, digamos, eu tenho que pagar um preço, né? Eu vou elevar ela a um certo valor. Outra propriedade, né, relativa à transposta, então, a matriz transposta e a matriz original sempre tem o mesmo determinante. E agora aqui a última propriedade, né, que tem a ver com o determinante do produto, né? O determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, essas são, digamos, 7 propriedades básicas que a gente pode ocasionalmente usar, principalmente mais para frente, algumas vão ser mais úteis. Essa daqui a gente vai usar com alguma frequência, e essa daqui também. Mas nos exercícios de hoje ainda não vai ser necessário. E daí vem os exercícios, como sempre, né? Então, exercícios bem diretos. Calcule a inversa das seguintes matrizes. Aqui, então, uma matriz 4x4. Olha aqui, ó. Já está bem fácil, que já está triangular superior. Então, vocês vão ter que simplesmente triangularizar a parte de cima, transformar este 5 aqui em 1. Agora aqui já aumenta um pouquinho o nível de dificuldade, né? Que já não é triangular, tem que fazer mais contas. Aqui o caso C, o caso D, tudo 4x4. E aqui, se vocês prestarem atenção, eu não coloquei as respostas, mas eu deixei aqui uma dica para vocês, né? Verifiquem suas respostas em... Eu até vou abrir esses... Deixa eu ver, dá para clicar? Não. Eu vou abrir esse site aqui e vou mostrar para vocês, então, como que a gente pode usar este site. Deixa eu selecionar aqui. Então, deixa eu interromper essa apresentação aqui e vou apresentar a próxima. Então, uma janela. É a guia. Ok, já está apresentando. Então, é esse site aqui que eu mostrei para vocês. Ele faz diversas coisas com matrizes, inclusive dá as coisas que a gente já fez antes, né? Fazer conta, multiplicação, soma, subtração. Tudo ele faz aqui. Dá para vocês escreverem uma expressão com matrizes aqui, caso vocês queiram fazer. No momento, eu estou interessado em calcular a inversa, né? Então, deixa eu aumentar aqui. Então, aqui dá para me aumentar o tamanho da matriz, né? 2 por 2, 3 por 3. Então, as matrizes que a gente tem aqui é tudo de ordem 4, então vou aumentar até 4. E vou copiar a matrizada do nosso exercício. Então, vou mostrar para vocês como que funciona. Então, é 1, 1, opa, 1.
2, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, 1, menos 1, e 0, 0, 0, menos 5. Que esses dois métodos eles se baseiam em operações. Esses dois métodos aqui eles se baseiam em operações elementares. Então, qualquer um dos dois vai ser bem parecido com o que a gente faz. Digamos, cada um tem uma maneira específica de fazer as operações elementares, e quando a gente faz, digamos, de uma maneira um pouco mais livre. A gente não se prende tanto a detalhes. Então, pode ver que aqui ele acaba fazendo um monte de continha pré-prontas, assim, então, às vezes quem gosta de fazer uma coisa um pouco mais decorada, pode ser interessante dar uma olhada nesses métodos. Então, aqui ele mostra as contas, usando o método montante, aí depois aqui usando o método de Gauss também. Esse aqui está um pouco mais parecido com o que a gente faz, mas os dois se baseiam em operações elementares, então provavelmente vocês vão conseguir entender os dois, né? Aqui, ó, no primeiro, o que ele está fazendo? Ele está pegando a última linha, multiplicando por 1/5 para transformar em 1. Depois, aqui ele está pegando a linha 3 menos a linha 4, colocando na linha 3. Então, ele está fazendo a linha 3 menos a linha 4, e assim por diante. Tá? Às vezes a operação aqui está descrita de uma maneira um pouco estranha, mas, enfim, acho que com um pouco de boa vontade dá para entender o que o site está fazendo, e mostra todas as contas até chegar no resultado. Então, é mais um recurso para vocês. E o que eu tinha para falar para vocês era isso, então vou interromper a gravação. Caso alguém queira perguntar alguma coisa, pode se sentir à vontade.